Que o Rogério Ceni é chato, todo mundo já sabia. O Rogério Ceni é chato pra caralho, por isso. Até coisa pro Mauro César Pereira ele mandou pro Mauro dar furo de reportagem no canal dele no YouTube. Mas a diretoria do Flamengo também não é santa. Teve que demiti-lo porque não tinha mais clima, mas já demitiu o Domenech no ano passado. E agora? Quanto tempo será que vai durar Renato Gaúcho, porta-lupe no comando do Flamengo? Vamos falar sobre isso. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e vocês têm mais um vídeo aqui no canal dos Antenados na Jogada e aqui nós torcemos sem parar. Antenado, no nosso estúdio novo aqui, novo cenário com Maracanã Raiz de 1969, as camisas da Liga Retrô que você consegue comprar essas ou muito mais artigos parecidos, muito maneiros, aqui no primeiro link da descrição do vídeo com 10% de desconto usando o nosso código Antenados. E a nossa zebrinha... Fala aí, seus vagabundo. A gente começa falando aqui sobre Rogério Ceni, que foi demitido justamente, né? Rogério Ceni, como diria Milton Leite, é chato pra caralho. Mas é isso, Rogério Ceni não tinha mais clima. E até que o narigudo é pé frio pra caramba também, né? Porque quando ele voltou pro time do Flamengo, a treinar o time do Flamengo depois da Covid, de se recuperar da Covid-19, o Rogério Ceni teve até boas atuações, o time com o Rogério Ceni teve boas atuações, como na própria derrota para o Bragantino e contra o Fluminense também. Mas enfim, o nosso grande Mauricinho, Maurício Souza, treinou o Flamengo nessa vitória contra a Chapecoense e o Flamengo não jogou nada e mesmo assim venceu com um golaço logo de quem? Logo de quem, amigo? Do Michael. O que o Messi e o Neymar não fizeram no jogo anterior no Maracanã, um dia antes, Michael foi lá e fez. Mas vamos falar sobre Renato Gaúcho, que está chegando no Flamengo, já vai ser apresentado e a gente aqui discute. Quanto tempo vai durar Renato Gaúcho? A gente sabe que ele é um cara bom de grupo, ele é um cara que vai levando no papo, ele é um cara que sabe controlar bem o vestiário, bem diferente do Rogério Ceni, que, enfim, acabou causando muita intriga ali, parece que não só no vestiário entre o elenco do Flamengo, como também no departamento de futebol. Isso aí não foi boato, isso aí realmente teve o áudio vazado para confirmar e tivemos outras fontes aí para realmente constatar essa situação. Mas o Renato Gaúcho não é bem assim, mas também tem os seus problemas. O Renato Gaúcho, inclusive, tem um desgaste muito grande com a torcida do Flamengo, que sempre pegou no pé dele e, recentemente, o Renato Gaúcho acabou apanhando bastante do Flamengo. Desse Flamengo de 2019 para cá, desde 2018, inclusive, quando foi eliminado da Copa do Brasil com o Grêmio pelo Flamengo em 2018. Renato não vem tendo muita sorte contra o Flamengo, agora vai assumir o Flamengo e será que ele vai manter as mesmas posturas? Será que ele vai fazer aquelas opções de poupar o time, né, no Campeonato Brasileiro para jogar as Copas, tanto do Brasil quanto a Copa Libertadores da América? Jorge Jesus já disse que não é opção. Esse negócio de poupar, de descansar, não existe. O que é isso, descansar? Descansar, isso não existe. E será que o Renato vai manter isso no Flamengo? Enfim, eu sei que a diretoria do Flamengo e, na verdade, precisa ser também culpada, digamos assim, pela situação do time, na verdade, pela situação do contexto aí de demitir o Domi no ano passado, que também teve essas informações de que os jogadores não estavam entendendo o que o Domi estava falando. Eu falava isso ano passado. O Domi acabou de chegar, é um técnico que precisa se provar, mas não teve tempo ainda para isso. E as pessoas já queriam a demissão dele logo no começo. Ele não teve tempo para treinar praticamente. Ele teve que se adaptar ao futebol brasileiro, ele pegou Covid, o time inteiro pegou Covid, enfim, N situações que foram aí desfavoráveis para o técnico catalão. E agora o Rogério Ceni também com situações baita desfavoráveis, apesar de ter melhorado o trabalho dele nessa nova temporada de 2021. Mas a diretoria do Flamengo está achando, assim como a torcida, que vai vir um novo Jorge Jesus. Não, Jorge Jesus só existe um e não vai vir, pelo menos por agora, para o Flamengo. Então o que acontece? Será que vão ficar demitindo treinadores atrás de treinadores porque o elenco não quer, o elenco não está aceitando bem o trabalho desse treinador? Porque não é o Jorge Jesus? Gente, Jorge Jesus já ficou no passado. Então é melhor esse elenco se aceitar, se entender com o novo treinador
E a diretoria tem parte fundamental nisso, tem que parar com essas brigas aí de conselhinho, de oposição daqui, de situação dali, de parte de finanças com futebol, que já tivemos várias provas disso, como na renovação do Diego Alves, como na contratação de novo do Rafinha, que acabou tendo aquela treta toda. E agora, bom, isso fica, entre aspas, mais ou menos claro, porque agiu de uma forma ali o departamento de futebol com o Marcos Braz, querendo manter o Ceni, e todo o ambiente ali estava, digamos, bem conturbado. Inclusive o próprio Rodolfo Landim queria a demissão do Rogério Ceni. A gente precisa entender que o comando do futebol é da diretoria. Depois vem o técnico e, por último, o elenco. Não pode inverter esse jogo, não pode colocar o carro na frente dos bois. Não tem como. Não dá para deixar os jogadores mandarem, porque eles gostavam do Jorge Jesus, respeitavam o Jorge Jesus, e aí não vão respeitar outro técnico. A diretoria manda e tem que dar o respaldo para esse treinador. Isso aí é antigo. Isso aí, desde a época de Bandeira de Melo, desde outros exemplos também de outros clubes, acontece no futebol brasileiro a rodo, e essa diretoria do Flamengo, que se diz tão séria, tão profissional, não pode permitir que isso aconteça. Tem que dar o respaldo, sem dúvida nenhuma, para o treinador que estiver no comando e fazer com que ele tenha essa liberdade, essa autonomia para trabalhar. E aí a gente espera que o Renato Gaúcho faça isso e que ele consiga, com essa malemolência dele, esse jeitão tranquilo, esse jeitão amistoso ali, que leva no papo de malandro carioca, apesar de ser gaúcho, é o Renato Gaúcho, é o carioca mais gaúcho, o gaúcho mais carioca, perdão. Enfim, vamos ver se ele consegue administrar. Mas é sempre uma situação para ficar de olho, porque o Jorge Jesus, se pintar ele no mercado, se o Jorge Jesus sair do Benfica, ele pode, de novo, voltar aí a, pelo menos, ser citado pela torcida do Flamengo e que sempre vai querê-lo de volta. Então, tem que ficar de olho nisso aí. Aliás, que coisa feia, né? Rogério Ceni fica usando Mauro César Pereira para atacar centro de inteligência, análise e performance, sei lá. E aí o Mauro César também se prestar a isso, né, dar como furo de reportagem esse tipo de situação, uma coisa antiga. Ele que se dizia tão imparcial, se dizia tão crítico da maneira certa e tudo mais, que, enfim, prezava sempre pela análise no campo e nos bastidores de uma forma isenta. Brincadeira, né? O Mauro César passou pano, como dizem, a rodo para o Ceni. Passou pano a rodo, né? Entendeu a piada? Que coisa feia, hein? Só defendendo o Ceni, acima de tudo, batendo em todos os outros. O post que ele fez em relação ao time que jogou, treinado agora pelo Mauricinho, chega até a ser ridícula a crítica que ele fez ao Mauricinho, que é um técnico que está em ascensão, um técnico que está, na verdade, se revelando aí, é um técnico do Sub-20 do Flamengo, treinou o time na questão quando o Rogério Ceni esteve ausente do comando pela questão da Covid. Enfim, isso. Valeu demais, antenado. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente volta na próxima. Você mora aqui no coração. Se inscreva, deixa o seu like. Isso ajuda muito. Comenta também o que você achou desse vídeo. Isso ajuda muito na divulgação. Se puder, compartilha tanto o canal quanto esse vídeo aqui pra alguém, pra poder ajudar a gente a crescer, beleza? Valeu demais, aquele abraço. Antenados na jogada. Torcemos sem parar. Valeu, fui! Os antenados na jogada. Torcemos sem parar.